Eu creio que o Senhor Deus, Ele quer falar ao seu coração nesta noite. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela sempre fala aos nossos corações. Sempre a palavra de Deus, ela fica plantada aos nossos corações, porque ela é uma semente poderosa. Eu creio que esta palavra poderosa é a palavra de Deus. Ela vai falar ao seu coração nesta noite. Se alguém aqui nesta noite que ainda não tomou a decisão mais importante que o homem deva tomar, a decisão mais importante que o homem deva tomar é aceitar Jesus. Eu aceitei Jesus muito novo. Se eu não tivesse aceitado Jesus muito novo, se eu ouvisse uma mensagem, eu creio que eu aceitaria quando ouvisse a mensagem do Evangelho, a pregação do Evangelho. Mas eu já aceitei Jesus novo, com 9 anos de idade. Mas se eu não tivesse hoje me convertido, e eu lesse esta palavra, ou alguém pregasse essa palavra para mim, o Evangelho de Deus, eu creio que o meu coração é um coração quebrantado. Eu aceitaria Jesus em meu coração. Talvez nessa noite você veio aqui e alguém te convidou, ou você veio porque você disse assim: eu quero naquela igreja, eu quero cultuar o Senhor na Igreja Batista da Capelinha. Talvez você veio aqui nesta noite, você não veio por acaso, porque Jesus te trouxe. E o Senhor Jesus quer falar ao seu coração nesta noite e falar poderosamente. Amém, irmãos? E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber, ou quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos ver-te? E respondeu o rei, e lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e não deste-me de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizeste a mim. E irão este para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Amém. Vamos orar? Soberano e eterno Deus, fale aos nossos corações nesta noite, ó Pai. A Tua palavra, ela é poderosa. A Tua palavra, Senhor Deus, é o Teu Evangelho que liberta, que transforma vidas. É o Teu santo Evangelho que está sendo pregado desde o início do mundo. Foi pregado no século I até os dias de hoje. Mas antes
de Cristo também, a tua palavra foi pregada pelos profetas maiores, profetas menores, pelos patriarcas, por Noé. Foi pregada antes a tua palavra e foi pregada depois de Cristo. E esta palavra ela é poderosa. Pai, fale aos nossos corações nesta noite. Ousa o teu servo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar-nos. Irmãos, o tema da mensagem desta noite é: escolhei hoje, igreja, vida eterna ou castigo eterno. Irmãos, o tema da mensagem desta noite fala sobre salvação e sobre condenação. Eu creio que aqui nesta noite, quase todos irmãos, todos já são servos do Senhor, já são membros da igreja de Cristo Jesus. Mas se alguém aqui nesta noite que ainda não fez um encontro com o Senhor Jesus, que esta noite é uma noite de salvação, que ao terminar essa mensagem, ao findar desta mensagem, que você que veio aqui nesta noite, você possa se entregar a Jesus, porque o Senhor Jesus, Ele veio buscar e salvar todos que se haviam perdido, e Ele veio buscar todos. Ele não quer que ninguém, que nenhum homem morra sem salvação. O Senhor Jesus não quer que nenhum homem morra. O Senhor Deus não quer que ninguém morra sem Jesus. E nós estamos vivendo, irmãos, num mundo em que eu tenho me preocupado muito com a humanidade, porque nós temos visto que as pessoas não querem Jesus. As pessoas querem dinheiro, querem fama, querem riquezas. As pessoas querem viver uma vida de luxo neste mundo, uma vida de vanglória neste mundo, mas as pessoas não querem Jesus. E muitas pessoas estão morrendo, e morrendo sem Jesus. Mas o Senhor Jesus, a Bíblia diz que Ele veio buscar e salvar todos que se haviam perdido. E o Senhor Jesus não quer que nenhum homem neste mundo morra sem salvação. E nesta noite, irmãos, o Senhor Jesus, Ele quer falar ao seu coração poderosamente. O texto fala, irmãos, sobre vida eterna e sobre morte eterna. O texto fala sobre salvação e sobre morte eterna. A Bíblia fala, irmãos, que o Senhor Jesus, desde o início, o Senhor Jesus, Ele quis salvar a humanidade. Nós vamos ver, irmãos, que lá no início do mundo, Noé, irmãos, ele construiu uma arca. E Noé, ele construiu uma arca. Ele demorou 120 anos para construir uma arca, porque ali o Senhor Deus, Ele queria salvar aquela geração. O Senhor Deus não queria que aquela geração fosse condenada. O Senhor Deus não queria que aquela geração morresse sem Deus, sem conhecer Deus. E aquela geração, por 120 anos, Noé, ele pregou, irmãos. E Noé, ele foi, já ouvi alguns pregadores dizer que Noé, ele foi não um bom pregador, porque ele salvou somente a sua família. Mas para mim ele foi um ótimo pregador, porque ele conseguiu salvar a sua família. 8 pessoas se salvaram. Aquela geração não quis Jesus, não quis Deus. Ela não quis conhecer Deus. E por não querer conhecer Deus, quando chegou no final dos 120 anos, o Senhor Deus disse assim para Noé: Noé, entra na arca. Noé entrou. Agora entra os seus 3 filhos, as suas 3 noras, a sua esposa na arca. Eles entraram. Agora eu, Senhor Deus, vou colocar animal, macho e fêmea, casal de animal, macho e fêmea dentro da arca. O Senhor Deus colocou. E quando o Senhor Deus colocou todos os animais na arca, a família de Noé já estava dentro da arca. O Senhor Deus disse assim: Noé, agora eu vou fechar a arca. Não foi Noé quem fechou a arca, foi o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor, ele fechou a arca. A porta que Deus fecha, ela não se abre, irmãos. Aquela porta não foi homens quem fechou aquela porta. Não foi um homem quem fechou aquela porta. Foi o anjo do Senhor Deus. O próprio Senhor Deus fechou a porta da arca. E quando chegou nos 120 anos, no final dos 120 anos, Noé, irmãos, ele entrou na arca e todos os animais, e começou a chover. Os irmãos sabem que choveu 40 dias e 40 noites.
e foi muita chuva, e toda aquela geração, irmãos, eles não deram crédito à pregação de Noé. Talvez hoje, irmãos, se eu, o pastor André e os pregadores aqui da igreja começassem a pregar, virá um dilúvio, virá um dilúvio, virá um dilúvio, e nós temos que construir uma arca. Hoje também, se tivesse que construir uma arca para o homem se salvar, talvez iria se salvar poucos, porque muitas pessoas não acreditariam que viria o dilúvio. Isso aconteceu no passado, eles não acreditaram, eles não creram que iria chover, e choveu 40 dias e 40 noites, e se hoje não terá mais dilúvio, irmãos, porque o mundo vai ser destruído com fogo. Mas talvez se hoje o Senhor Deus falasse assim comigo: pastor Silvio, prega à humanidade que vai chover 40 dias e 40 noites, e para a humanidade construir uma arca, muitos não iriam construir arca hoje também não. Sabe por quê? O homem é incrédulo, o homem não crê em Deus, o homem não é prudente. O homem, irmãos, ele ouve a mensagem do Evangelho anos e mais anos, e o coração de muitos homens continua duro, endurecido, coração cheio de pedra. E o Senhor Jesus, nesta noite, Ele quer que o seu coração se quebranta, e no final desta mensagem, o Senhor Jesus, Ele quer te salvar. E ali Noé, 120 anos, ele pregou, e salvou somente a sua família. Toda aquela geração pereceu, e foi dado, irmãos, o direito dele escolher vida eterna. Aquela geração, Noé deu o direito: vocês têm que escolher vida eterna ou morte eterna. Se vocês morrerem sem Deus, vocês vão ser condenados. Aquela geração foi condenada porque eles não conheceram Deus, porque eles não quiseram Deus. E somente Noé e a sua família foram salvos, porque Noé, irmãos, ele escolheu Deus, a sua família escolheu Deus, e eles foram salvos. Como foi nos dias de Noé, irmão, foi nos dias também de Sodoma e Gomorra. Ali, irmãos, Ló, sobrinho de Abraão, ele morava naquelas duas cidades, Sodoma e Gomorra, e Ló, as suas duas filhas e a sua esposa. E Ló, irmãos, ele pregou ali naquela cidade, porque Ló era um homem de Deus, e aqueles homens eram homens que estavam no pecado, e homens que não se arrependeram dos seus pecados. Aí o Senhor Deus disse a Abraão: Abraão, vou destruir Sodoma e Gomorra, porque aquelas duas cidades estão em pecado. Eu vou destruir, Abraão. E Abraão disse: Senhor, se ele tiver 50 justos, por amor 50 justos, o Senhor vai destruir? Abraão: não, por amor aos 50 justos, eu não vou destruir Sodoma e Gomorra. Aí Abraão sabia que não tinha, Abraão ele já sabia que só tinha ali justo Ló, as suas duas sobrinhas, né? Que eram sobrinhas de Abraão. Ló era sobrinho de Abraão, e a esposa de Abraão, somente aquela família. Mas Abraão continuou intercedendo: 45, Senhor, por amor aos 45, Abraão, eu não vou destruir. 40, Senhor, não vou destruir. 35, eu não irei destruir. Se tiver 35 justo, 30, Senhor, eu não irei destruir. Se tiver 30 justo, Abraão, eu não irei destruir. Eu sou o Senhor Deus, por amor a 30 justos, eu não vou destruir Sodoma e Gomorra. Mas aí, irmão, chegou somente a família de Ló, somente a família de Ló temiam o Senhor Deus, somente aquela família obedeciam o Senhor Deus. Somente Ló, suas duas filhas, a sua esposa adorava o Senhor Deus. Aí o Senhor Deus disse sim: Abraão, eu vou enviar meus anjos, os meus anjos vão tirar Ló e a sua família da cidade, e eu vou destruir aquela cidade, as duas cidades, com fogo. E assim os anjos do Senhor chegaram na casa de Ló, entraram na casa de Ló. Os homens daquela cidade, irmãos, olha o pecado, irmãos, naquela cidade. Os homens daquela cidade queriam abusar dos anjos do Senhor Deus. Os homens daquela cidade, eles eram homens afeminados. Aqueles homens afeminados, eles estavam querendo abusar dos anjos do Senhor Deus.
Eles estavam querendo ali, fazer algo que entristecia o Espírito Santo de Deus, porque eram homens afeminados, que olharam para os anjos do Senhor Deus, e estavam querendo ali os anjos do Senhor Deus. Eles estavam querendo agarrar os anjos do Senhor Deus, e fazer mal aos anjos do Senhor Deus. E quando o Senhor Deus disse assim: não tem jeito mais para aquelas duas cidades, Sodoma e Gomorra vai ser destruída. Aí os anjos do Senhor Deus cegaram aqueles homens de cegueira, e os anjos do Senhor Deus tirou o Ló, as suas duas filhas, a sua esposa da cidade. Os irmãos sabem que a esposa de Ló olhou para trás, virou uma estátua de sal. Mas a família de Ló e suas duas filhas saíram da cidade. E aquelas cidades foram destruídas com fogo por causa do pecado. E Ló pregou, irmãos. Ló era um pregador do Evangelho. Ele pregou para aquela cidade se converter, e eles não se converteram, e eles não foram salvos por não receber Deus em seus corações. Também, irmãos, nós vemos outros povos, por causa do pecado, irmãos, eles não conheceram o Senhor Deus. Nós vemos que quando o Senhor Deus, em Gênesis capítulo 12, ele tirou Abraão de uma terra de adoradores de outros deuses. A família de Abraão adoravam outros deuses, e o Senhor Deus olhou para Abraão e falou: não, Abraão, eu quero Abraão para mim. Abraão, ele vai ser o pai da fé. De Abraão eu farei uma grande geração, uma grande nação de Abraão. E o Senhor Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, sai, Abraão, agora, sai, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os povos que te amaldiçoarem. E Abraão, ele foi uma bênção, irmãos. E as nações que mexiam com Abraão, irmãos, os irmãos sabem que as nações que quiseram fazer mal para Abraão, Deus pesou a mão sobre aquelas nações. E o Senhor Deus tirou Abraão da terra de Uz, os caldeus da Caldeia, e o Senhor Deus levou Abraão para a terra prometida. E Abraão, os irmãos sabem que Abraão é pai de Isaac e de Ismael, é avô, pai de Isaac, avô de Jacó, e é bisavô, dos 12 tribos de Israel. Pai de Isaac, avô de Jacó, e os 12 filhos de Jacó são bisnetos de Abraão. E ali o Senhor Deus, ele mandou Abraão escolher vida ou morte eterna. Abraão escolheu Deus, Abraão escolheu salvação, Abraão escolheu vida eterna, Abraão escolheu ser o pai da fé, o amigo de Deus. E Abraão saiu daquela terra. Os seus familiares adoravam deuses, porque naquela época, irmãos, no passado, antes de Cristo, tinha ali a deusa Diana dos Efésios. Baal era um deus que muitas pessoas adoravam. Baal, adoravam a Diana dos Efésios, e existiam muitos outros deuses. E Abraão, o Senhor Deus disse: sai, Abraão, sai da tua terra, porque se Abraão continuasse ali naquela terra, ele não conheceria Deus, ele não iria adorar a Deus ali naquela terra. Mas o Senhor Deus disse: sai, deixa tudo. E ele deixou tudo. E Abraão, ele se tornou um grande homem de Deus, um grande patriarca, o pai da fé. Através de Abraão nós somos abençoados, nós também, porque Abraão obedeceu a Deus. Este evangelho, irmãos, ele chegou aos 4 cantos do mundo, porque Abraão lá no passado, ele conheceu a Deus, e os bisnetos deles se formaram as 12 tribos de Israel. E Abraão conheceu a Deus, e ele escolheu vida eterna para ele e para a sua família. A Bíblia fala também, irmãos, de muitos outros povos, outros homens que escolheram vida eterna, e fala de muitos também que escolheram condenação. Na cruz do Calvário estavam lá 2 ladrões ao lado do Senhor Jesus. Um escolheu morte eterna, castigo eterno, e um escolheu vida eterna. O Senhor Jesus estava ao meio daqueles 2 ladrões. No meio daqueles 2 ladrões estava o Senhor Jesus.
E um ladrão, irmãos, era um pecador, um homem que tinha errado, que tinha pecado. E ele disse para o Senhor Jesus assim: bom mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, no teu paraíso. Aquele ladrão, ele se arrependeu dos seus pecados. E aquele ladrão, irmãos, ele lembrou de que estava ali o Senhor, o Salvador naquela cruz. E ele entendeu que ele poderia, naqueles últimos momentos da sua vida, ele poderia ser salvo. Naqueles últimos instantes da sua vida, ele poderia ser salvo. E aquele ladrão, ele disse: bom mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor Jesus disse assim para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Um ladrão escolheu vida eterna. O outro, ele blasfemou de Deus. O outro, ele não quis salvação. O outro ladrão, irmãos, ele tinha a mesma oportunidade. Olha, irmãos, algo que eu quero falar para os irmãos aqui nesta noite. Deus, ele dá oportunidade a todo mundo. Ninguém vai poder no final, no dia do juízo final, ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu nunca ouvi falar de Cristo. Senhor Deus, não me falaram de Cristo. Ninguém vai poder dizer que não lhe falaram de Cristo, porque este evangelho, irmãos, ele saiu aos quatro cantos do mundo, ele tem sido pregado. Em Israel, Mateus capítulo 10, quando o Senhor Jesus mandou os seus 12 discípulos pregar o evangelho às ovelhas perdidas da casa de Israel, o Senhor Jesus disse assim: vocês vão pregar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vocês vão sair de 2 em 2, não leva 2 capas, nem 2 túnicas, nem ouro, nem prata, não leve 2 alparcas, e vocês saem, pregam o evangelho, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não vão aos gentios, só em Israel. E aqueles 12 discípulos pregaram o evangelho em todas as casas de Israel. E esse evangelho hoje também, irmãos, ele tem sido pregado aos 4 cantos do mundo. Os missionários de missões nacionais, missões mundiais, missões estaduais estão pregando o evangelho no mundo. As igrejas também têm pregado este evangelho aqui em Itaperuna, e aos 4 cantos do mundo este evangelho tem sido pregado. E ninguém naquele grandioso dia vai poder dizer: não me falaram de Cristo. Os dois ladrões, Deus deu oportunidade a eles. No final da vida, aqueles ladrões já iriam morrer, porque estavam na cruz, e aqueles 2 ladrões morreriam, mas Deus deu oportunidade a eles. E no final da vida, os últimos minutos de vida de um ladrão daquele recebeu Jesus, o outro não quis Jesus. Mas Deus, nesta noite, Ele te dá a oportunidade de você escolher vida eterna ou morte eterna, ou castigo eterno. Quando o Filho do Homem vier com sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. O Senhor Jesus, ele vai sentar em um grande trono branco, o trono da sua glória, e ele vai julgar as nações. Hoje ele é advogado. Hoje o Senhor Jesus, ele está advogando, te defendendo. Ele não quer que ninguém seja condenado. Ele está te defendendo à destra de Deus Pai, e Ele está lá intercedendo por você. Neste momento, à destra de Deus está o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está intercedendo por você. Ele quer que você seja salvo. Ele quer que você se arrependa, se converta, arrependa dos seus pecados, e Ele está intercedendo por você. Hoje Ele é advogado, mas neste dia que Ele vai ser juiz, e Ele vai julgar com justiça. O Senhor Jesus não é juiz igual há juiz aqui na terra. Aqui na terra, irmãos, há corrupção, mas lá no céu não. O Senhor Jesus vai assentar em um grande trono branco e vai julgar as nações com justiça. Os que estiverem à esquerda, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Os que estiverem à direita, vinde a mim, bendito de meu Pai, possuís por herança o reino dos céus, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ele não vai ter ninguém por inocente. O Senhor Jesus não terá ninguém
naquele grandioso dia, irmãos, nós vamos ser julgados. Todos nós, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, e Ele vai julgar todos os povos, todas as nações, todas as tribos, e todos vão estar diante do Senhor. E naquele grandioso dia, o Senhor Jesus, Ele vai abrir um livro, o livro da vida, e Ele vai fazer chamada, e Ele vai chamar o seu nome, meu irmão. E todos os nomes que estiverem escritos ali, o Senhor Jesus, Ele vai chamar, e você vai morar eternamente com Ele no céu. Vale a pena que neste mundo aceitar Jesus. Aceitando Jesus, o Senhor Jesus, você terá vida eterna, salvação eterna. Mas se você não receber Jesus, se você não aceitar Jesus, a Bíblia diz que você vai ser condenado eternamente, condenação eterna, morte eterna. É a Bíblia que diz aqui em Mateus capítulo 25, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Aquele dia, irmãos, o Senhor Jesus, Ele vai apartar uns dos outros, como Ele aparta. Ele vai apartar, como o pastor aparta os bodes da ovelha. Ele vai apartar, irmãos. Naquele grandioso dia, irmãos, Ele vai separar os bodes da ovelha. Os bodes vão estar à esquerda, as ovelhas à direita do Senhor Deus. Por este motivo, irmãos, vale a pena que neste mundo, irmãos, nós que somos a igreja do Senhor Jesus, nós temos que continuar servindo ao Senhor. Não podemos parar de servir ao Senhor. Nós temos que continuar, irmãos, combatendo o bom combate. Nós que somos a igreja do Senhor Jesus, temos que continuar com a vida consagrada, com a vida em santidade. Não podemos parar de servir ao Senhor. Quem tem posto a mão no arado e olha para trás, não está apto a entrar no reino dos céus. Quem tem posto a mão no arado tem que olhar só para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Temos que olhar para Ele, e não podemos olhar nem para a direita nem para a esquerda, irmãos. Cuidado, irmãos. Quem olhou para trás, irmãos, virou uma estátua de sal, a mulher de Ló. E quem olha para trás, irmãos, cuidado, você tem que olhar para Jesus. Para trás está o pecado, à nossa às vezes esquerda está o pecado. Nós temos que olhar para Jesus e servir a Ele, e obedecer a Ele, e ser fiel a Ele, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós não podemos, irmãos, brincar de ser cristãos, irmãos. O Senhor Jesus em breve Ele virá para buscar sua igreja, e nesse grandioso dia Ele vai, irmãos, julgar as nações, e todos nós seremos julgados. E para a ovelha, e porá a ovelha à sua direita, mas o bode à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde a mim, bendito de meu Pai, possuís por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo na prisão e fomos ver-te? E respondeu o rei, ele lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava estrangeiro e não me recolheste, estava nu e não me vestistes, estando enfermo ou na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor,
quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então responderá dizendo: em verdade vos digo, que quando a um deste pequenino, então responderá dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos a não fizeste, não fizeste a mim. E irão este para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Irmãos, é bom servir ao Senhor. Vai valer a pena, irmãos, servir ao Senhor. Às vezes nós, irmãos, visitamos enfermos. Eu gostava, irmãos, quando eu pastoreava ali a Igreja Batista em Monte Verde, lá em Cambuci, visitar os detentos e pregar dentro do presídio, lá em Cambuci, a cadeia de Cambuci. Eu gostava, irmãos, gosto de visitar os enfermos. E nós, irmãos, nós temos que fazer o que o Senhor Deus nos manda fazer. Quando alguém está com fome, chegar na porta da nossa casa, arruma um prato de comida e dê a alguém que está com fome. Quando alguém estiver às vezes com frio e chegar na sua casa, dê uma roupa para alguém que está com frio. Quando alguém estiver na sua casa, às vezes precisando de algo de você, ajude. Porque o Senhor Jesus, Ele disse que quando nós demos roupa para alguém que está nu, ou comida para alguém, ou visitamos alguém na prisão ou no hospital, Ele disse que nós estamos fazendo para Ele, a Ele. E naquele grandioso dia Ele vai dizer para nós: quando fizeste a um dos meus pequeninos, fizeste a mim. Vamos, irmãos, trabalhar para o Senhor Jesus. Há quantas vidas aqui no mundo que ainda não conhecem Jesus, que estão lá no pecado, mendigos que estão na rua, às vezes nesse tempo de frio, ali sentindo frio. Às vezes nós podemos fazer alguma coisa e pregar o Evangelho, levar um cobertor, mas também levar a palavra de Deus, levar alguma coisa para ele comer, mas também levar a palavra de Deus, porque um dia nós vamos prestar contas a Deus nos céus. Nós vamos prestar contas a Deus no céu, e Ele vai dizer para nós: quando vocês fizeram aquela pessoa que estava com fome, que estava com sede, que estava lá no hospital, que estava lá na prisão, que estava sem roupa, você fez a mim, fez para mim. E nós vamos ser julgados um dia, irmãos. Nós vamos ser julgados. E a Bíblia diz que os que estiverem à esquerda, vão ser condenados, morte eterna. À direita, vida eterna, vão ser salvos. Vale a pena, irmãos, aqui neste mundo, nós que somos a igreja do Senhor Jesus, servir a Ele em espírito e em verdade. Vale a pena, irmãos. Há muitas pessoas que neste mundo, até os dias de hoje, que não receberam Jesus. Nos dias de Noé, aquela geração toda foi condenada porque eles não deram crédito ao pregador Noé. Eles ouviram o pregador Noé, mas não deram crédito. Ouviram o pregador Ló, Sodoma e Gomorra, mas não deram ouvido às mensagens, à pregação de Ló. Abraão saiu da terra dele, em obediência ao Senhor Deus, ele foi salvo e toda a sua família foi voz de Deus. E hoje quantas pessoas estão ouvindo este evangelho? Quantas? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. E quantas pessoas estão com seu coração endurecido? Cuidado, se você não quebrantar o seu coração, se você não se arrepender dos seus pecados, se você não se converter ao Evangelho, cuidado. Há dois caminhos, o estreito e o caminho largo. Há céu e há inferno. Há vida eterna e condenação eterna, morte eterna. E você tem que escolher. Deus, Ele manda o homem escolher. E nesta noite escolhe Jesus. Não saia daqui sem Jesus nesta noite. Não saia daqui nesta noite sem ter o seu nome escrito no livro da vida. Cuidado, cuidado. Se você às vezes deixar para amanhã ou endurecer o seu coração, e às vezes ouve o evangelho anos e mais anos, e não tome uma posição, e não aceita Jesus em seu coração, cuidado. Nós estamos vivendo num mundo e a qualquer momento nós podemos partir para a eternidade.
A qualquer momento, qualquer de nós aqui, qualquer um de nós estamos numa grande fila. E nessa grande fila, irmãos, todos nós temos uma senha. E quando Jesus falar, agora é a sua hora, se chegar a hora, irmãos, nós vamos partir para a eternidade. Mas se você partir para a eternidade, tendo o seu nome escrito no livro da vida, você vai chegar diante do grande trono, aonde Jesus está sentado, o grande trono branco, e Ele vai dizer para você: vinde a mim, bendito de meu Pai, possuís por herança o reino dos céus, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas se você, meu irmão, partir deste mundo sem Jesus, o Senhor Jesus, Ele vai dizer naquele grandioso dia: eu não vos conheço, apartai-vos de mim. E muitas pessoas vão dizer naquele grandioso dia: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, Senhor, em teu nome eu falei línguas estranhas, em teu nome, Senhor, eu profetizei, Senhor, em teu nome eu orei, e um canceroso foi curado, Senhor, eu preguei o evangelho e vidas se converteram. E há muitas pessoas assim que estão pregando o evangelho e muitas vidas estão se convertendo, e ele mesmo não vai receber a vida eterna. Sabe por quê? Porque o próprio Senhor Jesus disse que naquele grandioso, muitos vão dizer: Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, eu falei línguas estranhas, eu profetizei, em teu nome eu preguei o evangelho, e muitos foram salvos. E o Senhor Jesus vai dizer: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Sabe por quê? Porque, irmãos, a Bíblia diz: sem a santidade nenhum homem verá a Deus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual nenhum homem verá a Deus. A consagração, a santidade, a obediência à palavra de Deus. No céu não entra pecado, mas no céu entra o pecador arrependido, o pecador que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, entrará no reino dos céus. Meu irmão, minha irmã, há um hino que diz assim: no céu não entra pecado. Eu não conheço ele todo, mas é: no céu não entra pecado. E não entra mesmo. No céu entra o pecador arrependido, no céu entra aquele que foi lavado pelo sangue de Cristo Jesus, mas o pecado não entra no céu. E nesta noite você pode escolher vida eterna ou morte eterna, salvação ou condenação, diz o texto. Há alguém aqui nesta noite que deseja receber Jesus? Irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. O texto termina assim, no versículo 46: irão estes, este é o que? Os salvos, irão estes para o tormento eterno, não salvos, mas o justo para a vida eterna. O justo vai ser salvo. E eu termino a mensagem desta noite fazendo um apelo ao seu coração. Há alguém aqui nesta noite que ainda não fez um encontro com o Senhor Jesus?